bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série Práticas de Leitura na Escola, uma parceria do Instituto Avisalá e da Companhia das Letras. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro à formação de leitores, a conversa em torno da leitura. Como realizar boas rodas apreciativas depois de ler? E por que a conversa é tão importante para a formação de leitores? Se queremos trazer para dentro da escola práticas sociais de leitura, criar situações reais de leitura dentro da escola, a conversa em torno da leitura acaba ganhando um destaque especial. Nós, leitores, quando lemos, não desenhamos o livro lido, não o dramatizamos, mas falamos sobre ele. Procuramos outros leitores, trocamos opiniões, impressões sobre a história, indicamos a leitura que fizemos, enfim, fazemos essas ações porque elas nos ajudam a compreender melhor aquilo que lemos. Quando nós trocamos opiniões com outros leitores, nós temos a chance de, ao falar sobre o livro, encontrar a nossa voz de leitores, pensar sobre aquilo, sobre as ideias que temos sobre o livro lido, verbalizar o nosso pensamento, né? Expressar a nossa opinião, construímos uma opinião sobre aquilo que lemos. Um outro aspecto importante da conversa é que quando a gente escuta a opinião de outros leitores, a gente enriquece a leitura. Ouvimos outras impressões, entramos em contato com detalhes que nos passaram desapercebidos, confrontamos a nossa opinião com a de outros leitores, enfim, temos a chance na conversa de ampliar os sentidos construídos a partir daquela leitura. A crítica literária argentina e professora Cecília Bajur escreveu no livro Ouvir nas Entrelinhas, o valor da escuta nas práticas de leitura, o seguinte: o regresso aos textos por meio da conversa sempre traz algo novo. Os fragmentos de sentido que originamos nesse encontro, quando entram em contato com os fragmentos de outros, pode gerar algo novo, algo a que talvez não chegaríamos na leitura solitária. Por isso mesmo, a gente afirma que conversar nos ajuda a ler melhor. Tanto esse livro lido, do qual estamos conversando naquele momento, como também as leituras futuras. A conversa faz com que a gente aguce o nosso olhar e o nosso ouvido de leitor. Bom, mas será que apenas o fato de ler já nos ajuda a conversar? Nos ajuda a saber falar sobre os livros? E o que os mediadores podem fazer, o professor, a professora, o mediador de leitura, o que eles podem fazer para que as conversas fluam da melhor maneira possível? Então, a primeira coisa da gente prestar atenção é na escolha do livro. Então, há livros que contribuem mais para essa troca entre leitores, né? Que provocam mais os leitores. E que livros são esses? Então, em geral, livros que trazem finais abertos, livros que apresentam personagens complexos, muitas vezes personagens contraditórios, livros pouco previsíveis, né, que têm uma virada, cujo final faz parte de uma virada, livros que dialogam com outras histórias, que remetem a outras histórias, que trazem trechos, elementos de outras histórias conhecidas pelos leitores, livros que trazem versões diferentes de uma mesma história, livros que apresentam ilustrações que desafiam os leitores. Então, cuidar da escolha do livro é um aspecto fundamental quando a gente está querendo realizar conversas em torno do livro. Então, livros em geral que deixam mais espaço para o leitor trabalhar, para essa ação do leitor, para essa participação ativa do leitor na leitura, são livros que têm a capacidade de provocar mais conversa do que livros que não têm essas características. Então, a escolha, ela é o primeiro aspecto que a gente precisa considerar. Será que a Karina já leu? Já. Já? Sério? Você já conhece essa história? Sim!
Deu, né? É a verdadeira história dos três porquinhos. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. E se, por exemplo, o primeiro porquinho já tivesse dado para ele o açúcar? Já sei. Ele podia levar no médico, ele podia pegar e já podia pegar o açúcar. Pronto. Olha, No médico no açúcar? Deixa eu falar. Ele ia embora e ele espirrava. Aí ele levava o porquinho pro médico. Antes que o açúcar estragasse, depois que levava o porquinho pro médico, e como o porquinho não ia estar lá, ele entrava lá e ficava assim, né, pra ele procurar no açúcar. Um outro aspecto importante da gente considerar também, né, é que existem perguntas que favorecem mais essa troca de opiniões e perguntas que favorecem menos. Então, em geral, as perguntas abertas, que convocam os leitores a expressar suas opiniões, são as melhores perguntas. Então, tem uma dica que é a seguinte: se a gente pensa numa pergunta e essa pergunta ela provoca uma única resposta, ou seja, se todos os leitores vão responder a mesma coisa, ela não é uma pergunta que ajuda muito essa circulação de opiniões, né? Então, agora, se a gente pensa em perguntas que cada leitor, a partir daquela pergunta, cada leitor pode colocar uma ideia diferente, essa é uma boa pergunta para se fazer. Mas é muito importante o mediador planejar esse momento. E de que maneira ele planeja esse momento? Bom, tem várias formas, né? Então, a primeira coisa é garantir um espaço na rotina para que a conversa ocorra, né? E com regularidade. Não adianta a gente conversar de vez em quando, né? Porque a conversa ela é uma prática que precisa ser persistente, ela precisa ser cotidiana mesmo na escola, né? E também em outros espaços de leitura, salas de leitura, biblioteca, etc. Um outro aspecto também interessante da gente levar em conta é que o mediador de leitura, o professor, a professora, ele é esse leitor mais experiente, que não apenas pergunta, né? Que não apenas planeja boas perguntas, mas que também pode colocar suas impressões sobre a história lida. Então, ele atua também como um modelo. Ele pode dizer se ele ficou impactado por um certo trecho, por que aquele trecho emocionou, né? Que relações ele faz daquela história com outras histórias lidas, desde que ele não se expresse de uma forma que iniba os outros leitores, ou desde que ele não se expresse de forma que a sua opinião seja única, né? Então é importante a gente atentar mesmo para ter essa curiosidade de saber o que os outros leitores pensaram, como que eles foram tocados, né? Um outro aspecto muito importante na hora de escolher uma leitura é considerar o grupo para o qual a gente vai ler. Então, qual o interesse daquele grupo? O que será que toca aqueles leitores, né? Que livros podem dialogar com as experiências de vida daqueles leitores ou com as experiências literárias, né? O que aquele grupo já leu, né? Para onde aquele grupo pode ir, enfim. Então, também é importante a gente considerar o repertório daquele grupo, porque esse repertório também vai favorecer mais conversas ou melhores conversas sobre aquela história lida. Volta a um outro aspecto muito importante, é o mediador fazer um registro desse momento, né? Então, qual é o vestígio que a conversa pode deixar? Como a gente pode acompanhar as aprendizagens daquele grupo? Como a gente pode pensar e refletir sobre as nossas intervenções? Então, o registro ele é um aspecto que ajuda muito, ele é um elemento que ajuda muito o mediador a pensar sobre a melhor intervenção, a pensar sobre as perguntas que foram boas, a observar, né, o trajeto de cada leitor, o caminho de cada leitor, a observar
falas das crianças ou dos jovens que na hora da roda a gente não conseguiu ouvir com atenção, né? Tudo isso ajuda também a ser um melhor mediador. Por fim, é importante da gente considerar que a conversa, ela traz um aspecto de surpresa, de imprevisível. É importante planejar, é importante entrar em contato com o livro, explorar muito o livro, pensar nas relações que a gente pode expor para as crianças, pensar nas boas perguntas, mas estar abertos para o que vem, para a surpresa que vem, para o imprevisível, né? Para a novidade que cada leitor pode trazer a partir daquela leitura. Diferentes olhares, diferentes associações e percepções. Então é isso, desejamos ótimas conversas a vocês e até o nosso próximo vídeo. Pensar, fechou o olho e pensou naquela história que você mais gosta, de todas que você leu. Já pensou? Tá rápido. Então vamos começar com a Thalita, que já pensou. Todo mundo já pensou? Vai lá, Thalita. Eu gosto da história do túnel. Do túnel, nossa, eu amo. Foi a nossa primeira leitura desse ano. A minha história preferida é do Léo e a Baleia, porque Ai, fofa essa quem história. me indicou esse livro foi a Lia. Ah, a gente deu a Lia? Ah, entendi. Mas eu amo essa história.